La defensa de la libertad individual, el respeto a la autonomía personal, la dignidad humana y la garantía de los derechos civiles. Lo que discutimos es si esa vida pertenece, en última instancia, a la persona que la vive o si el Estado puede, en determinadas circunstancias, imponerse para prolongar um sofrimento que o próprio indivíduo considera intolerável. Nesta semana, o Uruguai deu um passo histórico. O Senado aprovou o projeto de lei chamado Morte Digna, que legaliza a eutanásia humana em todo o país. A proposta já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Yamandu Orsi, que já declarou ser favorável à medida. Se confirmada, o Uruguai vai se tornar o primeiro país da América Latina a aprovar a eutanásia por via legislativa. Mas o que é a eutanásia, o que muda a partir de agora e como é o debate da pauta aqui no Brasil? 8:31, si nadie va a hacer uso de la palabra, ha quedado aprobado el proyecto, el cual se comunicará en el día al Poder Ejecutivo. O projeto aprovado prevê regras rígidas. Apenas maiores de idade, cidadãos ou residentes mentalmente aptos e com doenças incuráveis ou sofrimento considerado insuportável vão poder solicitar o procedimento. O paciente precisa formalizar o pedido por escrito diante de testemunhas e pode desistir a qualquer momento. O texto ainda vai passar por regulamentação, que vai definir os protocolos e a atuação dos profissionais de saúde. A proposta foi debatida por mais de 10 anos e é apoiada por grande parte da população uruguaia. Pesquisas mostram que 72% dos cidadãos são favoráveis à legalização da eutanásia. A Frente Ampla, colisão de partidos de esquerda que comandam o governo, classificou o tema como uma das prioridades legislativas do ano. Entre os defensores da proposta está Beatriz Geloz, de 71 anos, portadora de esclerose lateral amiotrófica. Ela acompanha a discussão há mais de uma década e diz que a nova lei representa uma paz incrível. Beatriz quer ter o direito de escolher o momento em que a dor deixa de ser suportável. O Uruguai se junta agora a um grupo ainda pequeno de países que permitem a eutanásia ou o suicídio assistido. São eles Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Espanha, Nova Zelândia, Suíça, entre outros. Cada um com suas próprias regras, mas todos com o mesmo princípio, que é o direito de decidir quando o sofrimento deixa de ser vida. Na Colômbia, a prática foi descriminalizada em 1997 por decisão da Corte Constitucional e o país se tornou pioneiro na América Latina. E atenção aqui, a Colômbia foi o primeiro país da América Latina a descriminalizar a prática. Isso significa que o procedimento deixou de ser punido por lei, mas ainda não tinha sido regulamentado por uma norma aprovada pelo Congresso. No Equador, o debate ganhou força no ano passado e também deve avançar no Congresso. Em 2002, Bélgica e Holanda se tornaram os primeiros países do mundo a aprovar leis da eutanásia. Na Argentina, o Senado aprovou em 2012 a Lei 26.742, conhecida como Lei de Morte Digna. Ela permite que pacientes terminais rejeitem tratamentos que prolonguem artificialmente a vida, com autorização da própria pessoa ou dos familiares. Na Austrália, alguns estados legalizaram o suicídio assistido por médicos a partir de 2019. Antes disso, a prática chegou a ser permitida no território do Norte em 1995, mas foi revogada 2 anos depois. No Canadá, a eutanásia voluntária, chamada de morte assistida por médico, foi legalizada em 2016 para maiores de 18 anos, com doenças terminais e sofrimento irreversíveis. Na Índia, a Suprema Corte autorizou em 2018 a eutanásia passiva em casos de pacientes em estado vegetativo permanente. E na Suíça, desde 1942, o suicídio assistido é descriminalizado, um dos sistemas mais antigos do mundo.
o país ficou conhecido por atrair pessoas de outros países em busca da chamada morte digna, em clínicas como Dignitas, em Zurique. Casos como o da norte-americana Brittany Maynard, que em 2014 escolheu morrer após ser diagnosticada com um tumor cerebral terminal, ajudaram a humanizar o tema e ampliar o debate global. Mesmo assim, em boa parte do mundo, o assunto continua sendo um tabu e as leis exceção. No Brasil, a eutanásia continua sendo crime. O Código Penal não tem um artigo específico sobre o tema, mas enquadra o ato como homicídio, mesmo quando feito a pedido do paciente. Já o chamado suicídio assistido também é punido. Por outro lado, a ortotanásia, que é a decisão de não prolongar artificialmente a vida em casos irreversíveis, tem sido aceita em alguns contextos médicos e éticos. Desde 2006, o Conselho Federal de Medicina autoriza que médicos limitem tratamentos desproporcionais, respeitando a vontade do paciente. Ainda assim, o assunto divide opiniões. Enquanto parte dos juristas defende o direito à morte digna como extensão da liberdade individual, outros alertam para o risco de abusos e a falta de estrutura do país para fiscalizar casos assim. Nos últimos anos, projetos de lei que tentavam regulamentar a eutanásia foram apresentados, mas nenhum avançou. Entre eles, o PL 125 de 1996 e o PL 236 de 2012, que propunham regras para a chamada morte assistida. Todos acabaram arquivados ou parados nas comissões. Enquanto isso, pesquisas indicam que o tema desperta sentimentos ambíguos. Uma parte dos brasileiros vê a eutanásia como um direito de escolha, mas outra teme que pessoas em situação de vulnerabilidade sejam pressionadas a desistir de viver. Para os defensores, permitir a eutanásia é um ato de compaixão, uma forma de respeitar o direito do paciente sobre o próprio corpo. Para os críticos, é abrir uma brecha perigosa num sistema de saúde que ainda falha em oferecer cuidados paliativos adequados. No Brasil, menos de 10% dos hospitais públicos têm programas estruturados de cuidados paliativos. E para muitos especialistas, antes de discutir o direito de morrer, o país precisa garantir o direito de viver com dignidade. Enquanto o Uruguai se prepara para implementar a nova lei, outros países assistem atentos. A decisão reacende uma pergunta antiga: até onde vai o direito de decidir sobre a própria vida? E você, o que acha sobre o assunto? Comenta aí que a gente quer saber.